Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor Deus, porque as tuas misericórdias, meu Pai, elas se renovaram esta manhã, meu Pai, e são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todos os dias. Pai, eu te agradeço pelo alimento, por cada livramento, Senhor Deus, porque até aqui a sua mão tem nos sustentado, tem nos guardado, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela minha família, pela saúde, por o Senhor me curar, Senhor Deus, a minha dor de cabeça. Eu te louvo e engrandeço, meu Pai, o teu santo nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero apresentar nas tuas mãos cada irmão que aqui está, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, que o Senhor esteja visitando cada um, cada causa, que o Senhor esteja fazendo morada no coração de cada um, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, aqueles que ainda, Senhor Deus, têm relutado, Senhor Deus, muitas vezes contra a tua palavra, Senhor Deus, mas que o teu Espírito Santo possa convencer o homem, que o teu Espírito Santo possa quebrantar o coração do homem, Senhor Deus, para a glória do seu nome. Pai, neste momento eu quero te pedir a iluminação, Deus, do teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender, Senhor Deus, a tua vontade por intermédio da tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é viva, é eficaz, ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração do homem, Senhor. Então que nessa noite, meu Pai, ela venha produzir, meu Pai, o propósito do teu coração, que ela venha, meu Pai, fazer aquilo que lhe apraz, Senhor Deus, e o teu nome, ele vai continuar sendo glorificado. Abra o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que estejamos, ó Pai, receptivos, meu Pai, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que assim como o Senhor tem falado aos nossos corações nas noites anteriores, que hoje não seja diferente, meu Pai. Que hoje seja mais uma noite de glória, que hoje seja mais uma noite, meu Pai, em que a tua palavra, Senhor Deus, ela venha de encontro com cada coração. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor Deus, e desde já te agradeço. Amém. Hebreus capítulo 11, eu vou ler. O que eu vou fazer? Ai, obrigada! Quem foi que me deu? Foi o Tiago. Foi o Santo Tiago. Obrigada, Santo Tiago. Vamos lá, deixa eu ver onde eu vou ler. Eu vou ler a partir do versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Obrigada, Veiga. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem a fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que o buscam creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até aqui. Eu vou só resumir esse comecinho. Não sou fã dessa versão da sua Bíblia. Eu vou só resumir esse comecinho aqui pra gente já ir pro versículo 8, tá bom? Que a gente já falou bastante sobre isso. Bom, nós entendemos aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus
que quando ele fala de fé, quando o autor aos Hebreus ele fala de fé, ele não está falando de algo que nós esperamos neste tempo, no agora, no tempo presente, mas ele está falando de algo que nós esperamos, algo que nós não vemos. Ele está falando de algo futuro. Ele está falando de algo espiritual e de algo celestial. Ele está falando das bênçãos e das promessas que ele já havia falado em capítulos anteriores, como, por exemplo, o descanso, que ele fala no capítulo 4, o descanso eterno no Senhor, como, por exemplo, no capítulo 9, quando ele fala a respeito da herança eterna, no capítulo 10, quando ele fala do galardão que nós teremos no Senhor. Então, quando chega no capítulo 11, e ele agora começa a falar a respeito da fé, ele não fala de qualquer fé, ele fala de uma fé que tem um fundamento, ela tem um alicerce, ela tem uma base, ela tem um pilar, e o pilar da fé de todo aquele que crê em Cristo Jesus e na sua obra é que Jesus, ele já fez uma obra para a remissão dos nossos pecados, para perdão de pecados, e agora nós olhamos para o que Cristo fez no passado e também nós olhamos para aquilo que virá no futuro, que são todas as promessas que nós acabamos de falar e o galardão. Irmão Beto, paz do Senhor, seja bem-vindo. E o galardão que o Senhor ele tem para cada um daqueles que se aproxima dele, como diz no versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus, o nosso Pai, ele é galardoador, ele tem presente, ele tem recompensa, mas não aqui e não agora. Essas recompensas que o autor aos Hebreus está falando são recompensas celestiais. E é interessante que a gente sabe que quem faz a obra em nós, quem muda, quem transforma a nossa vida, quem faz a regeneração, quem transforma o nosso coração em um coração de carne, é o próprio Pai. É o próprio Deus que toma a iniciativa de reconciliar o homem com ele mesmo, por intermédio do seu Espírito, por intermédio da obra de Jesus Cristo na cruz, e ele recompensa os seus filhos por algo que ele mesmo fez por nós. Ele começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, e ele vai recompensar a cada um dos seus filhos. Paz Rita, seja bem-vinda. E ele vai recompensar a cada um dos seus filhos. É literalmente um favor imerecível, imerecido. É literalmente algo que nós não merecemos. É literalmente a única coisa que a gente pode fazer para Deus é fazer por amor, é fazer por gratidão, é com um coração alegre, com um coração feliz por tudo aquilo que ele já fez por nós. E no capítulo 11, ele fala a respeito de Abel, que entregou uma oferta. Deus opera tanto querer quanto efetuar. Entregou uma oferta ao Senhor, assim também como Caim. Porém, Deus rejeita a oferta de Caim. Eu vou pegar o baú. Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel, porque Abel teve fé. No versículo 4 ele fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício mais excelente. Nós falamos aqui sobre isso, explanamos esse versículo. Por meio da fé, Abel alcançou o testemunho de ser justo. Pela fé, Enoque foi trasladado e não viu a morte, e alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Depois ele vem falando de Noé. Pela fé, Noé ele foi instruído acerca das coisas que Deus ia fazer, acerca das coisas que era para ele fazer, e ele alcançou o testemunho de ser herdeiro. Ele se tornou herdeiro da justiça, irmãos, por meio da fé. Olha o que eu aprendo aqui. Eu estava pensando muito nisso antes de começar a live.
A gente sabe, e eu nunca vou pregar ao contrário disso, que a justificação diante de Deus é tão somente por meio da fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem outro meio de um homem ser justificado diante de Deus se não for mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Mas essa fé, ela não é uma fé, apenas um sentimento, ela não é uma emoção, ela é algo que tem um fundamento. É algo sólido. Essa fé que nós temos, ela vai produzir em nós boas obras, ela vai produzir em nós bom testemunho. É impossível que uma pessoa que realmente tenha fé em Deus, ela dê mau testemunho. É impossível que uma pessoa que verdadeiramente tem fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário viva como se a obra de Jesus Cristo tivesse sido barata, sabe? É impossível que alguém que realmente conheça o Evangelho, alguém que realmente tenha fé no Pai, no Filho, é impossível que essa pessoa viva de qualquer jeito. É impossível que essa pessoa não queira viver para Deus. A fé, ela provém de Deus e ela gera em nós uma vontade, uma alegria, um desejo, um prazer em servir e obedecer a Deus. Eu vejo algumas pessoas dizendo que esse evangelho aí que as pessoas pregam hoje, que é só você crer, evangelho de facilidade, assim é muito fácil, é fácil servir. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu não sou melhor que ninguém, mas eu prefiro renunciar às minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Eu me alegro em ser serva de Deus. Eu não me envergonho disso. Muitas vezes eu deixo de fazer o que eu queria fazer para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu tenho que lutar contra a minha própria vontade para fazer a vontade de Deus, mas isso não é um peso para mim. Isso não é difícil para mim. Isso não é algo ruim, sabe? Eu não faço com tristeza, com pesar no coração. Eu faço isso com alegria. Eu tenho prazer em falar, não, essa é a minha vontade, então não é essa vontade que eu vou fazer a vontade de Deus. Então, sim, o evangelho de Jesus é um evangelho fácil, sim. Que alguém pode até me entender mal, mas o evangelho de Jesus é o evangelho fácil sim, porque você vê o apóstolo Paulo sendo esbofeteado, você vê o apóstolo Paulo sendo apedrejado, você vê o apóstolo Paulo sendo preso, você vê o apóstolo Paulo sendo chicoteado, açoitado, e mesmo assim ele era alegre, a alegria dele era no Senhor, ele não deixava de fazer a vontade de Deus, ele não deixava de cumprir a vontade de Deus, ele não deixava de pregar o evangelho. Irmãos, então, se o apóstolo Paulo passou por tudo isso e ele não deixava, ele não murmurava, ele não reclamava, por que eu vou dizer que não é fácil? Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer. Não é fácil no sentido de eu vou fazer o que eu quero. O que eu estou dizendo é que é muito fácil, quando a gente tem fé em Deus, é muito fácil você renunciar à sua vontade para viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando você entende que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, quando você entende que os caminhos dele, que os pensamentos dele são maiores e mais altos que os seus, irmãos, é tão fácil. É tão fácil. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente que Caim. Pela fé, Noé, ele construiu uma arca, irmãos, sendo zombado pelo restante do mundo. Todas as pessoas, não era uma outra, não era 10 perseguidor que ele tinha, não é. Gente, se vocês acham que não é fácil, tudo bem, tá bom? Ok pra vocês. Pra mim é fácil. Noé, ele aparelhou uma arca. Ele aparelhou uma arca. E construiu uma arca, mesmo com pessoas zombando, mesmo com pessoas desacreditando dele. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Paz, irmão Rogério, seja bem-vindo. Gente, é fácil para mim. É fácil para mim. De verdade, é fácil para mim abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. É fácil para mim abrir mão do meu querer para fazer o querer de Deus. É fácil para mim, hoje, é fácil para mim renunciar os meus desejos, os meus sonhos,
a minha carne para fazer a vontade de Deus. Não importa o que eu passe, não importa o que aconteça, não importa o que venha pela frente, quantas pedras vão me tacar, quantos açoites eu vou levar. Para mim é muito mais fácil eu fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do mundo, do que fazer a minha própria vontade. Agora, se para você é difícil, ora um pouquinho mais, busca um pouquinho mais, se firma um pouquinho mais, porque os apóstolos sofreram muito mais do que a gente. Eles foram martirizados. E eu nunca vi eles dizendo que eles não queriam servir a Cristo, que estava difícil para eles, eles queriam parar. Esses homens tiveram fé. Eles, não só os apóstolos, mas todos os nossos antepassados tiveram fé. Irmãos, a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento. Se a gente olhar, a gente vai falar sobre Abraão. Abraão foi peregrino em uma terra estrangeira. E você não vê Abraão reclamando, você não vê Abraão murmurando. Abraão estava numa terra que a promessa é de que ela seria sua, mas não era. Aos olhos do homem, aos olhos humanos, não era fácil. Mas Abraão estava fazendo a vontade de Deus. Abraão estava obedecendo a Deus. Abraão estava fazendo o querer de Deus. Mas entendo, a fé é só para os loucos. Então, eu acho que eu sou meia doida às vezes. Por isso que as pessoas não me entendem. Eu devo ser meia maluca mesmo, de falar que para mim é muito mais fácil fazer a vontade de Deus do que fazer a minha própria vontade. Mas amém. Amém. Vamos continuar. Vamos falar, eu resumi um pouquinho aqui o começo, agora vamos falar a partir do versículo 8, tá bom? Vamos falar sobre Abraão. Eu também. Que bom, Hernandes. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Eu falei um pouquinho desse versículo no último estudo. Eu também. Que bom, Juta. Mais uma doida aqui, ó, pro meu grupo. Eu falei um pouquinho sobre esse versículo na última live. E falei um pouquinho sobre a diferença entre Abraão e Noé. Por quê? Porque Noé, quando ele recebe uma ordem de Deus... gente, olha... Vamos lá, vou concluir, vocês vão entender. Noé, quando ele recebe uma ordem de Deus, Noé ele já caminhava com Deus. Noé ele era pregador da justiça. Noé ele era justo. Noé já conhecia Deus, já tinha um relacionamento com Deus. Então, quando Noé recebe uma ordem da parte de Deus para fazer a arca, e Deus avisando a Noé o que havia de vir e que Deus o livraria, ele e a sua família, Noé obedece. Não é que para Noé não era tão difícil o fato dele construir uma arca no meio de todo mundo, mas ele obedeceu a Deus. Ele recebeu a instrução do que era para ele fazer, ele recebeu a instrução de como seria a arca, e ele recebeu a instrução do que aconteceria após do término da construção da arca. Ao contrário de Abraão, Abraão não tinha um relacionamento com Deus. Ao contrário de Noé, Abraão não tinha uma intimidade com Deus. Abraão ainda não era achado como justo. Só que quando Abraão ouve a voz de Deus, irmãos, é onde eu falo, para Abraão foi fácil. Porque a fé de Abraão em Deus o motivou a sair da sua casa, a sair do meio da tua parentela e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Diferente de Noé, ele não recebeu instrução aonde que era para ele ir, o que seria o caminho exato. Ele simplesmente saiu pela fé. Ele simplesmente obedeceu pela fé.
Paz, irmão Adelmo, seja bem-vindo. Ele simplesmente... Azenildo, boa noite. Ele simplesmente obedeceu a Deus pela fé. Ele não recebeu instruções. Deus não falou assim, ó, pegue a rua direita, a rua esquerda, vai por esse caminho. Deus não deu um mapa para ele. Ele só falou, sai e vai, porque eu vou te mostrar. Abraão obedece pela fé. Pela fé, Abraão obedece. Se alguém acha que foi difícil demais, Abraão obedeceu, irmãos. Pela fé. A fé faz a gente fazer coisas extraordinárias, irmãos. A fé faz a gente fazer coisas que carnalmente a gente jamais faria. A fé faz a gente obedecer a Deus. A fé produz boas obras. A fé faz a gente olhar para o próximo. A fé faz a gente acreditar em coisas que a gente não vê. E a fé me faz acreditar que é muito mais fácil servir a Deus do que fazer a minha própria vontade. A fé me faz crer que é muito mais fácil eu esperar um galardão espiritual. A fé me faz acreditar que é muito mais fácil eu esperar uma recompensa no céu do que esperar a glória de homens. A fé me faz acreditar que é muito mais fácil eu esperar no Senhor aquilo que eu ainda não vejo do que eu desejar as coisas que eu estou vendo na minha frente. É a minha fé. É a minha fé. Para mim, é mais fácil servir a Deus do que servir a mim mesmo. No versículo 9, eu já vou pular para o versículo 9, porque o 8 também a gente já falou sobre isso na última live. Versículo 9. Paz, irmão Sidney. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Paz, Daniela, seja bem-vinda, eita glória. É a minha fé, gente, é a minha fé. A minha fé é essa. Vamos lá. Eu separei alguns textos aqui. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 5. Se estiverem com a Bíblia aí, abre lá em Atos. Minha net tinha danificado, o roteador, eu quis dizer. Fique em paz, irmão Adelmo, você não perdeu os estudos, essa semana nem teve estudo. Atos capítulo 7, versículo 5, tá escrito assim, não, eu vou ler antes. Eu vou ler desde o versículo 2, tá? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós habitais. Versículo 5, nela não lhe deu herança. Olha isso, versículo 5, nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Olha o que Estevão está dizendo. Estevão, antes de ser apedrejado, ele vem pregando desde Abraão, ele vem pregando o Antigo Testamento todinho, e ele vem dizendo que Abraão, ele recebe o chamado de Deus, ele obedece a Deus, porém, ele não teve nem um pedaço sequer de terra.
Enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava nessa terra, ele não recebeu, Pai, Senhor, Pastor Clériston, ele não recebeu herança nessa terra. Deus prometeu a ele que daria aquela terra, mas essa promessa vai se cumprir na sua descendência. Não se cumpre em Abraão. Eu vou dar mais alguns exemplos. Gênesis capítulo 13, versículo 18. Vocês vão entender já já. Gênesis 13, 18. Está escrito assim: E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Menre, que estão junto a Hebrom, e levou ali um altar ao Senhor. Aqui em Gênesis 13, versículo 18, está dizendo que Abraão, ele habitou em tendas. Em tendas. Tendas não é terra, irmãos. Tendas não tem alicerce. Tendas não tem fundamento. Tendas, ele colocava as tendas dele, montava a tenda dele ali, fincava a tenda dele ali, as estacas ali, mas aquele lugar não era dele. Aquela terra ainda não era dele, não lhe pertencia. Abraão obedeceu à voz de Deus, obedeceu à vontade de Deus por meio da fé, mas ele habitou em Canaã como peregrino. Ele era peregrino. Gênesis, tem mais. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Não, eu vou deixar isso aqui para depois. Peraí. Vou ler isso aqui. Gênesis 15, 18. Está escrito assim: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Só que no versículo que nós lemos lá em Hebreus, está dizendo, olha só, no versículo 9: Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha só o que o autor aos Hebreus está dizendo: que nem Abraão, nem Isaque e nem Jacó herdaram as terras. Tanto Abraão, quanto Isaque, quanto Jacó, eles foram peregrinos na terra de Canaã, irmãos. Eles estenderam tendas. Sabe o que significa isso? Principalmente naquela época, hoje também não é diferente. Hoje eu moro aqui, eu moro de favor. Onde eu moro não é meu, eu não tenho terra nenhuma aqui, eu não tenho pedaço de terra nenhuma aqui. Eu penso muito nos meus filhos. Porque se um dia eu vier a faltar, eles não têm nada aqui, nada. Eles não têm absolutamente nada aqui. Então eu penso muito neles, porque sem um pedacinho de terra, ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. E então eu fico muito preocupado. Meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, se eu vier a faltar, eu e o pai deles vier a faltar, o que vai ser deles? Porque eles não têm nada aqui. Naquela época, ainda era muito mais preocupante a situação. A terra era herança que o pai deixava para um filho. A terra era sinal de sobrevivência. Se não tivesse uma terra, quem não tinha uma terra, não tinha como plantar, não tinha como criar animais para se alimentar, porque não tinha comércio como tem nos dias de hoje, irmãos. Então, Abraão, na verdade, ele estava abrindo mão daquilo que era a herança do seu pai, terreno, para receber uma herança que vinha de Deus. Para receber uma herança que não vinha do homem, mas para receber uma herança que vinha do seu Pai celestial.
Pela fé, Abraão, ele se torna peregrino numa terra estrangeira, numa terra que foi prometida a ele, mas que ele não pôde contemplar, mas que ele não pôde receber essa herança enquanto ele estava vivo, e sim a sua descendência. Mesmo assim, pela fé, ele obedeceu a Deus e ele aceitou, irmãos, ser peregrino. No capítulo 35 do livro de Gênesis, versículo 27, está escrito assim, olha: veio Jacó a Isaque, seu pai, a Menre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Abraão peregrinou, Isaque e Jacó. Pela fé, irmãos. Pela fé. Sabe o que é isso? Eles estavam numa terra que havia sido prometida a eles, mas que ainda não era deles. Eles estenderam as suas tendas pela fé, e foram peregrinos em uma terra que ainda não era deles. E no nosso caso, nos dias de hoje, não tem diferença, irmãos. Nós somos peregrinos neste mundo, nessa terra. A gente armou tendas aqui. Nós temos armado a nossa tenda aqui, sabendo, crendo que a nossa herança é muito maior, é muito superior do que qualquer herança que a gente pode ter aqui, do que qualquer pedaço de terra que eu possa deixar para os meus filhos, do que qualquer casa que eu possa deixar para os meus filhos. A herança que Deus tem para mim, para os meus filhos e para todo aquele que nele crê é muito maior, é muito superior do que essa que nós vemos nos dias de hoje. Nós não somos desse mundo, e eu provo com versículos com a Bíblia. Primeira epístola de Pedro, Paz do Senhor, Regina. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 e 12, está escrito assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falem contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu vou falar sobre José já já. Não sei se vai ser hoje, mas nesse capítulo eu vou. O apóstolo Pedro, ele está dizendo: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Somos peregrinos, somos forasteiros, irmãos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Não pertencemos a este mundo. É por isso que não tem como aquele que é amigo de Deus ser amigo do mundo. Ou nós somos amigos de Deus e inimigos do mundo, ou nós somos amigos do mundo e inimigos de Deus. Por quê? Porque nós não somos aqui, não pertencemos a este mundo, não pertencemos a esse sistema, não pertencemos a este mundo, nós apenas estamos de passagem, nós somos peregrinos neste lugar, nós apenas armamos as nossas tendas esperando, crendo, tendo fé, que um dia nós receberemos na mansão celestial o nosso lugar, a nossa herança que foi prometida desde Abraão. Desde Abraão. Filipenses capítulo 3. Separei um monte de versículo aqui, daqui a pouco. Paz do Senhor. Ana. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Está escrito assim: pois a nossa pátria está nos céus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao vosso corpo, da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, alguém pode não. As pessoas podem não concordar comigo, pode achar que eu sou doida, mas a minha esperança é essa aqui, ó. Nossa pátria está nos céus. Como que eu vou dizer que é mais difícil servir a Deus que me promete algo superior que qualquer coisa nesse mundo? Como que eu posso dizer que é difícil servir a Deus, que é difícil me entregar totalmente por inteiro para Deus, se eu sei que o que Ele tem para mim é maior que qualquer pessoa ou qualquer coisa nesse mundo pode me oferecer, irmãos? É loucura, para alguns é loucura, mas para mim é muito mais difícil servir o mundo, servir a vontade do homem, do que servir a Deus. Não por causa da recompensa, mas por causa daquilo que ele fez. E sabendo que ele me ama tanto, que ele fez tanto por mim e ele ainda fará no futuro. O que me espera, o que me tem de bom ânimo, o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que espera para aqueles que estão em Cristo Jesus é uma pátria celestial, irmãos. É uma pátria celestial, é um corpo glorificado, é um descanso eterno. Nós estamos nesse mundo de passagem. Nós estamos nesse mundo de passagem. Aline, a questão do difícil é sobre as circunstâncias que cada um vive. Mas circunstância todo mundo vive, Marcos. Irmão Marcos. Todo mundo vive. Eu não vou aqui ficar contando a minha história para vocês. Vocês não sabem o que eu passo. As pessoas não conhecem a minha vida pessoal, a minha vida particular. Vocês não sabem a minha luta todo dia. Vocês não sabem a minha luta contra a minha própria carne. Mas a minha fé me faz acreditar que tudo isso é muito inferior àquilo que Deus tem reservado para mim. Tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua igreja, não é para mim, não é uma promessa individual, não é uma promessa particular, é uma promessa para a igreja, irmãos. Paulo, ele ora a Deus 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na sua carne. E Deus fala assim: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Se a graça de Deus não nos basta, vai ser muito difícil mesmo a gente servir a Deus. Se a graça de Deus não nos basta, vai ser muito difícil mesmo a gente renunciar às coisas desse mundo. Mas se a graça de Deus é suficiente nas nossas vidas, irmãos, qualquer coisa é secundária. Qualquer coisa perde o valor. Perde o valor. Nada nesse mundo tem valor, irmãos. É muito mais fácil nós olharmos para Deus e crermos nas suas promessas, em tudo aquilo que Ele tem preparado para os que nele crê, do que a gente ficar olhando para as circunstâncias. Eu peguei uma moeda. Talvez para alguns vai ser loucura mesmo, mas na minha cabeça faz sentido. Vamos lá, vamos continuar. Onde eu parei? Tudo passa, tudo passa. Assisti hoje à tarde o filme sobre o apóstolo Paulo. Maravilhoso esse filme. Essa é a fé verdadeira. Minha também. Você tá certinha, irmã Aline. Gente, as pessoas me vêm falando essas coisas, acham que eu levo uma vida fácil, né? Mas eu tenho problema, como todo mundo tem. Eu tenho traumas, eu tenho dificuldades, eu tenho boletos para pagar, eu tenho muitos problemas, gente. Eu tenho problema de saúde, eu tenho muitos problemas. Eu não sou diferente de ninguém, de ninguém. Só que é uma gota no oceano. É uma gota no oceano, simplesmente.
Vamos lá, vamos continuar aqui que eu quero. Meu Deus, eu só li um versículo. Versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, ai que bom que alguém me entende. Eu tô doida, eu tô doida. Eu tenho também, mas estou aqui. Aline, a nossa circunstância não se compara com a igreja primitiva. Pois é, e era tão difícil para eles que eles não desistiram. Foram queimados, foram entregues às feras, com alegria, com um sorriso no rosto. Entrava no Coliseu cantando louvores e com um sorriso no rosto. Imagine que dificuldade para eles. Vamos lá, versículo 10. Porque guardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e edificador. Gente, nesse versículo aqui, eu estudei bastante esse versículo, bastante. E existem amém. Eu passo por tantas coisas, jamais deixo de pastorear. Existem várias, como é que fala? Interpretações a respeito desse versículo. Porque está escrito que ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Algumas pessoas interpretam esse versículo como se Abraão aguardasse realmente a promessa terrena. Outros interpretam esse versículo como se Abraão aguardasse a promessa espiritual, celestial, porque diz que da qual Deus é o arquiteto e edificador. Embora haja tantas pensamentos diferentes, interpretações diferentes, olhando para o contexto, como o autor aos Hebreus, ele está tratando de coisas celestiais, de coisas espirituais. Eu acredito que aqui, a cidade a qual ele está falando, que Deus é arquiteto e edificador, ele está falando da Jerusalém espiritual. Da Jerusalém, com a fé a dor diminui. Paz, Samuel. Da Jerusalém que vai descer do céu. Porque Abraão já conhecia a promessa. Abraão exultou quando ele viu o dia do Senhor. Abraão, ele se alegrou quando ele viu o dia do Senhor. Então Abraão sabia de uma promessa espiritual. Abraão esperava também uma promessa espiritual, uma promessa celestial. Por mais que Abraão se apegasse à promessa que Deus tinha feito para ele terrena, Abraão também cria numa promessa celestial. Então, eu acredito que aqui no versículo 10, quando ele fala dessa cidade que tem fundamento, ele está falando da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, eu creio que ele está falando da Israel celestial. No versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o evangelho da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas no céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amo tu, chuchu, demais da conta. Deus abençoe você e sua família. Amém. A Bíblia diz que nosso trabalho é feito no Senhor. A Bíblia diz que o nosso trabalho feito no Senhor não é em vão. O importante é o céu. Agora ele falou do chamado de Abraão e agora ele vem falando de Isaac. Da promessa. Paz, Tereza, seja bem-vinda. Da promessa que Deus faz a Abraão a respeito da sua descendência, que a sua descendência seria numerosa, assim como as estrelas no céu, como a areia da praia do mar. E ele diz que a Sara também recebeu poder
para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Sara já era idosa, todo mundo aqui conhece a história. Abraão já era idoso. Aos olhos do homem era impossível, inclusive aos olhos da Sara. A Sara, no primeiro momento, ela riu. O primeiro instante que Sara ouve Abraão conversando com os anjos, Sara riu. Só que essa mesma Sara que riu, depois ela vai acreditar, ela vai se arrepender, vai acreditar e já avançada em idade, ela vai ser mãe. Ela vai dar à luz. Ela vai conceber um filho. A Bíblia diz que pela fé ela recebeu poder de ser mãe. Poder, irmãos, de ser mãe. Vamos continuar. Eu vou falar mais sobre isso, mas eu vou ler os outros versículos. Eu quero terminar no versículo 19 hoje, que fala sobre Abraão. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Esse estudo vale a pena gravar. Gente, é maravilhoso isso aqui. Tudo é maravilhoso, né? Não vos conformeis com esse mundo. Olha só. Ele está dizendo mais uma vez que todos estes não alcançaram a promessa. Eles morreram na fé. Mas eles foram peregrinos. E eles não tinham vergonha, irmãos, de dizer que eram peregrinos. Eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eu acabei de ler alguns versículos para vocês. Gênesis 13, 18, Gênesis 35, 27, Gênesis 15, 18, Gênesis 23, versículo 4. Todos esses versículos, em Atos também, Estevão fala que eles foram peregrinos, que eles foram estrangeiros. Imagine, irmãos, Deus fala assim, Abraão, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei e eu te darei essa terra por herança. Abraão chega nessa terra e ele é peregrino. Quem sabe, Abraão podia falar assim, mas Deus, o Senhor falou que ia me dar. Deus, o Senhor falou que era minha, o Senhor falou que seria minha, que eu ia possuir essa terra, cadê? Mas a Bíblia diz, o autor aos Hebreus, ele diz assim, eles não negavam, eles não se envergonhavam de dizer que eram peregrinos, estrangeiros. Por quê? Porque eles sabiam que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Uma hora ou outra, Deus ia cumprir a sua promessa. Eles criam, eles tinham fé naquilo que Deus tinha dito, que aquela terra seria dada à sua descendência por herança. Era o suficiente para eles viverem felizes, para eles viverem alegres. Era o suficiente para eles não se envergonharem de serem estrangeiros, de serem peregrinos. Irmãos, a gente não tem que se envergonhar de estar neste mundo. A gente não tem que se envergonhar de ser peregrino aqui. Por quê? Porque o que importa não é a nossa situação atual. O que importa não é o que nós conquistamos aqui com as nossas próprias forças e com o nosso próprio braço, o nosso próprio mérito. Mas o que importa na vida daquele que crê em Cristo é aquilo que Deus prometeu. E é isso que nos traz alegria, é isso que alegra o nosso coração, é isso que nos traz gozo, é isso que nos traz paz, é isso que nos traz ânimo. Mesmo no meio das aflições, mesmo no meio da circunstância, mesmo que seja difícil para alguns, ainda assim, se nós cremos em Cristo, mesmo peregrinos, mesmo estrangeiros nessa terra, mesmo armando tendas, nós confessamos e não negamos que nós somos estrangeiros. Por quê? Porque eu gosto de estar num lugar que não é meu? Não, porque eu tenho uma herança. Porque Deus já me prometeu. E aquele que prometeu, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir. No versículo 15, ele diz assim: e se na verdade se lembrasse
daquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar, irmãos. Olha só, eles eram peregrinos, eram estrangeiros, mas eles não olhavam para trás. Eles não olhavam para trás. Era muito melhor para eles estarem aonde eles estavam, tendo em vista que eles tinham sobre a vida deles uma promessa, do que eles voltarem, do que eles retrocederem. É muito melhor nós sermos peregrinos neste mundo. É muito melhor sermos estrangeiros nesse mundo. É muito melhor nós sabermos que nós estamos de passagem, mesmo sem recebermos glória de homens, mesmo sem recebermos tesouro de homens nessa terra, do que a gente voltar, do que a gente retroceder. É muito melhor, irmãos. Estes homens, Abraão, Isaac, Jacó ou Israel, eles não lembravam. Não é que eles apagou da memória deles, da onde eles vieram, a terra que Abraão saiu, o seu pai, os seus antepassados, não é que apagou da sua memória, mas é que eles acreditavam tanto, eles tinham tanta fé naquilo que Deus tinha dito, que o que ficou para trás não importava. Não foi esse o problema do povo quando saiu do Egito. Qual era a promessa? Vocês herdarão a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Vocês herdarão, vocês entrarão na terra prometida. Eu, o Senhor, os conduzirei. Eu, o Senhor, prepararei o caminho. Eu, o Senhor, estarei com vocês. E eles não criam, eles não acreditavam, eles olhavam para trás. Eles não aceitavam ser peregrinos no deserto. Eles não aceitavam a condição que eles estavam. Mas a condição que eles estavam era um caminho para eles chegarem à terra prometida. A condição que nós nos encontramos hoje é o caminho para nós alcançarmos a promessa que Deus ele já fez. Se eles se lembrassem da onde eles saíram, eles tinham a oportunidade de voltar. O povo no deserto, o que eles mais faziam era se lembrar da cebola, de tudo, até mesmo dos açoites. O que eles mais faziam era se lembrar. E a oportunidade que eles tinham de voltar, ainda que não tenha sido fisicamente, mas eles voltaram espiritualmente. Eles retrocederam. Eles morreram no deserto. Mas Abraão, Isaac e Jacó, eles não herdaram a terra. Não viram as promessas se cumprir nos seus dias, mas sabia que Deus, aquele que tinha feito a promessa, havia de cumprir. E essa promessa, ela é cumprida na sua descendência. A gente vai ver a fé de José. É maravilhosa a fé desse homem, gente. Vamos deixar para mais para frente. Versículo 16. Mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eles esperavam uma pátria superior, celestial. Por isso, eles não estavam preocupados com a condição do presente. E a Bíblia diz que, por isso, eles não se envergonhavam de dizer que eles eram estrangeiros, eles não se envergonhavam de dizer que eles eram peregrinos, e Deus também não se envergonhava deles, irmãos. Irmã Aline, tá tão bom, mas vou precisar sair, tenho que descansar um pouco. Tem exatamente. Amém, irmão Sidney, Deus abençoe, bom descanso. Vai com Deus. Deus não se envergonhava, irmãos. Gente, obrigado pelos presentes. Deus não se envergonhava desses homens. Deus não tinha do que se envergonhar.
Agora, vamos lá, vamos trazer pra gente, vamos colocar uma aplicação para os dias atuais. Será que Deus olhando pra gente, ele tem do que se envergonhar? Será que se tivesse outro autor aos Hebreus e ele fosse contar a nossa história, ele poderia escrever a mesma coisa de nós a nosso respeito? Versículo 17. Eu vou beber água. Ia falar que só murmuramos. Tá tarde já pra beber café. Gente, versículo 17. Ai, meu Deus, a hora voa. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para edificar o seu unigênito. Não, pera, eu li errado, gente, desculpa. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tem dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. O Senhor é amor puro, derrama nossos corações através do Espírito Santo. Ela não gosta de chá, não gosta mesmo não. Gente, essa passagem aqui é maravilhosa. Olha só, pela fé, Abraão foi posto à prova e ofereceu Isaac. Todo mundo conhece a história. O poderoso chefão, boa noite. Todo mundo conhece a história. Deus pede que Abraão sacrifique o seu único filho. O primogênito era Ismael. Mas o filho da promessa era Isaac. E Deus diz para Abraão: Abraão, em Isaac será chamada a sua descendência. Não é de Ismael, não é de qualquer outro filho, não é do herdeiro Damasceno. Em Isaac será chamada a sua descendência. Deus abençoe. Obrigada pelos presentes. Agora, Deus diz para Abraão, Paz Kia, diz para Abraão sacrificar o seu filho. Irmãos, eu fiquei pensando muitas vezes, muito tempo eu já pensei nisso. Por que Deus pede para Abraão sacrificar Isaac se Deus sabia que Abraão ia obedecer? Deus conhecia o coração de Abraão. Deus é onisciente. Ele sabia que Abraão iria obedecê-lo. Por que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho? Aí eu fico pensando que quem sabe, quem precisava de uma resposta não era Deus, mas quem precisava de uma resposta era o próprio Abraão. Por quê? Porque Deus disse assim: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, a tua descendência será mais numerosa do que as estrelas no céu. Abraão, a tua descendência será mais numerosa que a areia da praia no mar. E o que Abraão fez? Foi passando tempo, foi passando ano após ano, e nada da sua esposa engravidar. Abraão não tinha um herdeiro. Então Sara diz para Abraão se deitar com a sua serva,
para que eles tivessem um filho, para que pudesse ser herdeiro. Abraão já conhecia a promessa. Abraão já tinha ouvido as promessas de Deus sobre a vida dele. E mesmo assim, Abraão, ele tenta dar um jeitinho. Mesmo assim, Abraão tenta ajudar a Deus. Mesmo assim, quem sabe, passou na cabeça de Abraão que aquilo que Deus disse era tão difícil que o próprio Deus precisaria de ajuda. Então Abraão vai lá e dá uma mãozinha para Deus. Se deita com Agar, tem Ismael, e todo mundo conhece a história. E Deus diz para Abraão: Abraão, não. Não é o seu jeitinho, não é a sua força, não é o que você faz, mas é o que eu faço. É o que eu falei. É do jeito que eu falei. Irmãos, eu, no lugar de Abraão, mesmo sendo amiga de Deus, eu ia me sentir envergonhada. Eu ia me sentir constrangida. E esse era um erro que não tinha como Abraão apagar nunca mais. Esse era um problema que não tinha como Abraão corrigir nunca mais. Quem sabe Abraão deitava a sua cabeça no travesseiro e pensava assim: poxa vida, Deus falou e eu fui lá e quis ajudar, sendo que ele disse que faria. Eu não tive fé suficiente. Porque, irmãos, se Abraão acreditasse, se Abraão tivesse fé suficiente para acreditar que aquilo que Deus prometeu não precisava da ajuda dele, ele não tinha se deitado com Agar. Mas ele quis dar um jeitinho. Certamente, ele, de alguma forma, ele se sentia constrangido, envergonhado. Se Deus disser assim para mim: Aline, faz tal coisa, e Aline faz tal coisa, não, Aline, espera que eu farei tal coisa, e eu vou lá e faço, eu vou lá e tento fazer do meu jeito, e Deus depois provasse para mim que eu estava errada, eu ia me sentir constrangida diante da presença de Deus. Quando Deus pede o filho a Abraão, Deus sabia, Deus sabe de tudo. Deus conhecia o coração de Abraão, mas quem precisava de uma resposta era o próprio Abraão. Quem precisava ser provado era o próprio Abraão. Não é Deus que precisava saber se Abraão tinha fé. Não é Deus que precisava saber se Abraão ia obedecer. Deus já sabe de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Mas Abraão, ele precisava tirar do seu coração toda a culpa de não ter confiado piamente no Senhor. E agora ele sabe que ainda que ele entregasse o seu único filho, o filho da promessa, Deus é que ia dar um jeito e não ele. Deus é que ia fazer alguma coisa e não ele. Quando ele está lá no pé do monte, ele fala assim para os seus servos: ó, fique aqui, que eu e o menino vamos lá, vamos entregar o sacrifício, e quando nós terminarmos, nós voltaremos. Quando eu li isso a primeira vez, eu pensei assim: não, Abraão não quer falar que ele vai matar o filho dele, sacrificar o filho dele. Abraão não quer contar para os servos o que ele vai fazer. Porque ele está dizendo: a gente vai subir lá e a gente vai voltar. Só que o autor, aos Hebreus, ele explica. Na verdade, não é que Abraão estava querendo mentir para os seus servos. Abraão, ele tinha fé que aquele que fez a promessa, que em Isaque seria chamada a descendência dele, agora ele cria que ainda que ele tivesse que sacrificar o filho da promessa, Deus, nem que fosse das cinzas, traria o menino de volta à vida. Eu acredito que Abraão, ele teve naquele dia um avivamento na sua fé. A sua fé foi renovada, foi avivada, porque agora não só Deus, mas como ele também sabia que ele confiava no Senhor, como nunca antes. Agora não só Deus tinha certeza, agora não só Deus tinha a ciência
Mas Abraão também agora sabia que, independente de qualquer coisa, ele cria em Deus acima de todas as coisas. Irmãos, Deus não faz nada sem propósito. Eclesiastes 3, versículo 1. Está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas e há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Deus não faz nada sem propósito. Quando Deus prova Jó, quando Jó perde tudo, perde família, perde bem, perde tudo que ele tinha, perde status, perde amigos, perde prestígio. Quando Jó perde tudo isso, não é porque Deus queria fazer Jó sofrer, ou até mesmo porque Deus queria provar alguma coisa para Satanás, porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas no capítulo 42, Jó ele vai dizer assim, ó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Na verdade, o propósito de Deus não era fazer com que Jó sofresse. O propósito de Deus, ainda que ele precisasse passar por isso, mas o propósito de Deus, a finalidade do propósito de Deus era que Jó conhecesse, se aproximasse de Deus como nunca antes. O propósito de Deus era que Jó não conhecesse a Deus só de ouvir falar, mas que Jó tivesse intimidade, relacionamento com Deus. Deus sabia, pai Zeque, Deus sabia que Jó não blasfemaria. Deus sabia que Jó não negaria. Assim como Deus sabia que Abraão seria fiel. Mas tanto Jó quanto Abraão, eles precisavam dessa resposta. E Deus, naquele dia, ele disse para Abraão, Abraão, não faça nada ao menino, porque agora eu sei. Eu vou ler. É Gênesis 22, né? Gênesis 22, versículo 12. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Que bênção essa palavra. Quem sabe, irmãos, imagina a alegria de Abraão quando desceu daquele monte. A felicidade de Abraão quando desceu daquele monte. Não só pelo fato dele não ter precisado fazer aquilo que ele subiu lá para fazer, mas dele ter a certeza no coração dele de agora eu sei que o meu coração é do Senhor. Agora eu sei que o meu coração é daquele que me chamou. Agora eu tenho certeza que o meu coração é inteiro, é totalmente, é por completo daquele que fez a promessa. Será que a gente pode dizer isso? Será que a gente pode dizer isso? O meu coração é totalmente do Senhor? Será que a gente pode ter essa alegria no coração? O salmista, ele ora, ele vai orar e vai dizer assim, Senhor, me devolve a alegria da tua salvação. Irmãos, qual de nós pode ter essa alegria? Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra de hoje seja para nos animar, reanimar, para nos avivar novamente no Senhor. Hoje nós não precisamos entregar um Isaac, colocar o Isaac no altar e levantar o cutelo. Hoje a única coisa que Deus pede é que nós nos entregamos a Ele, de corpo, alma e espírito. Que nós nos aproximemos, nos acheguemos com inteireza de coração. Com coração puro, limpo e sincero. Então que a gente possa ser renovado por meio dessa palavra, que a gente possa sentir alegria e ter a certeza que nós servimos a um Deus que faz promessa e que Ele não precisa nos provar, porque Ele já conhece o nosso coração e o Espírito dele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus.
Para mim, hoje, não é que a minha fé é mais elevada do que a de outras pessoas, mas para mim hoje é muito mais fácil eu olhar para Deus, eu olhar para Cristo e suas promessas, do que eu olhar para trás, do que eu olhar para uma pátria que não é minha. Eu prefiro olhar para aquilo que Deus ele tem preparado. Jesus disse em João capítulo 14: na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Tudo isso é muito maior. Eu não quero entrar em conflito com ninguém, pelo amor de Deus. A minha intenção não é essa. A minha intenção não é essa, longe disso. E para aquilo que ele ainda vai fazer. E que vocês olhem para Deus e entendam que servir a Deus é muito melhor, é muito mais fácil do que olhar para trás, do que retroceder, do que voltar. Não era nada disso que eu tinha planejado, mas foi isso que Deus ele preparou para a gente hoje. No final do versículo 19, para a gente encerrar logo esse versículo, ele diz assim: de onde também figuradamente o recobrou. Figuradamente, o recobrou, essa tradução aqui é meio complicada. A minha outra Bíblia não está aqui. Palavra de Deus eficaz, nunca volta vazia. Figuradamente, irmãos, isso aconteceu. Figuradamente, esqueci do baú. Figuradamente, Isaac foi sacrificado. Não aconteceu de fato, mas como o autor aqui diz, figuradamente aconteceu. E a gente mais pra frente vai entender o porquê que ele fala isso, tá bom? Deus é maravilhoso, palavra maravilhosa. Por hoje é isso. Amém? Que nós possamos dizer como disse Neemias: eu tô aqui, mas eu não sou daqui. Muito bom. Glória a Deus. Glória. Ah, Ju, mas já. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe você e sua família. Amém, Lu. Alguém quer vir orar? Obrigada. Ou não. Paz, irmão Márcio. Ó, o Márcio agora tá dia, acho que não tá aí, não. Gente, obrigada pelos presentes. Deus abençoe. Eu vou orar. Ninguém vai orar, que eu sei. Eu oro. Obrigada, Adelmo, Elias, que o Senhor, Regina, Edjane, que o Senhor abençoe você e sua família. Eu vou estar orando por vocês. Vou descansar. Amém, Kia. Obrigada. Ai, gente, Deus é muito bom.
Eu vou conseguir orar. Eu vou orar em secreto, eu vou encerrar a live e eu oro. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, meu Pai. Obrigada por nos ensinar, por nos instruir, por nos exortar, Senhor. A entender, meu Pai, que não vale a pena, Senhor. Não vale a pena nós retrocedermos, nós olharmos, sequer olharmos para trás, Senhor. Nada nesse mundo tem valor, meu Pai, quando nós olhamos para Ti. Tudo perde o seu valor, Senhor, quando nós olhamos para Ti, quando nós entendemos, meu Pai, tudo que o Senhor já fez por nós e tudo aquilo que o Senhor tem preparado, meu Pai, para cada um de nós, Senhor. Pai, nessa noite eu quero te pedir que a Tua palavra, meu Pai, ela venha avivar, Senhor Deus, a fé dos meus irmãos. A vida espiritual, Senhor Deus, se tem alguém, meu Pai, desanimado, se tem alguém, meu Pai, que esteja fraco, Senhor Deus, na fé, que não consiga ler, que não consiga orar, que não consiga buscar a Tua face, que não consiga, meu Pai, ter comunhão, Senhor, que se encontra tão longe, meu Pai, que nessa noite, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra, não por intermédio do homem, não por aquilo que o homem diz, meu Pai, mas pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Que eles possam novamente, meu Pai, ter alegria, Senhor Deus, de estar na Tua presença. Às vezes, meu Pai, as dificuldades, as aflições deste mundo, as tristezas, as dores, as perseguições, Senhor, as calúnias, as mentiras, as aflições deste tempo presente, meu Pai, deste século. Muitas vezes, Senhor Deus, tem feito os Teus filhos desanimarem. E eu sei que às vezes é normal, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que nós somos falhos. Sabe que nós somos seres humanos, Senhor. Até gostaríamos, meu Pai, de não oscilar tanto, meu Pai. Mas a gente, às vezes, oscila. Às vezes, a gente olha mais para a dificuldade. Às vezes, no meio da aflição, a gente não encontra bom ânimo, Senhor. Mas que nessa noite, meu Pai, o Teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um, Senhor Deus. Venha acender novamente, meu Pai, a chama, Senhor Deus, que eles pensaram, meu Pai, ter se apagado. Que nessa noite, meu Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha queimar no coração dos Teus filhos, Senhor. Nós não precisamos, meu Pai, entregar o nosso filho, não. Mas se há alguma coisa, meu Pai, espiritual que nós precisamos deixar no Teu altar, Senhor Deus, nessa noite nós entregamos tudo, Senhor. Entregamos tudo no Teu altar, meu Pai, as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Entregamos os nossos medos, os nossos receios, os nossos traumas, Senhor. Entregamos, Senhor Deus, as nossas dificuldades, ó Pai, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, Senhor. Entregamos no Teu altar, Senhor Deus, os nossos inimigos, os nossos perseguidores, Senhor. Aqueles que têm nos afrontado, aquele que tem, meu Pai, nos desanimado, Senhor Deus, aqueles, meu Pai, que têm se levantado, aqueles que têm sido usados, Senhor Deus, pelo inimigo das nossas almas para querer nos afligir, meu Pai, para querer nos ver lá embaixo, querer pisar, Senhor Deus, querer nos oprimir, Senhor. Entregamos tudo, Senhor, absolutamente tudo no Teu altar nessa noite, meu Pai. Limpa, Senhor Deus, purifica os nossos corações. Vê se há em nós, ó Pai, algum caminho mau. E nos conduz, Senhor Deus, no caminho da Tua salvação, Pai.
Obrigada, Senhor Deus, por inspirar os teus filhos, os teus servos, a escreverem, meu Pai. Obrigada, Senhor Deus, por preservar a tua palavra todos estes anos. Nós não duvidamos, meu Pai, nós cremos, nós temos fé que tudo isso é passageiro, meu Pai. Nós apenas, meu Pai, estendemos a nossa tenda. Nós apenas, Senhor Deus, somos estrangeiros numa terra, meu Pai, que um dia será nossa. Porque nós cremos que tudo isso há de passar, mas o Senhor há de trazer, o Senhor há de renovar todas as coisas. Novos céus, nova terra. Nós acreditamos em Ti, Senhor Deus, nas Suas promessas. E nós não queremos, meu Pai, não vamos mais olhar para trás. Que o Senhor, meu Pai, possa achar em nós motivo de alegria. O profeta já dizia que a tua alegria é a nossa força, Senhor. Que assim como foram os patriarcas, Senhor Deus, que não foram nem dignos, meu Pai, de pisar nessa terra, Senhor. Assim como foram os nossos pais na fé, Senhor. Do qual o Senhor não tinha, dos quais o Senhor não tinha do que se envergonhar, meu Pai. Que assim possa ser também conosco. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. A Lucy não dormiu, gente. Que milagre é esse? Né, dona Lucy? Bom descanso a vocês todos. Muito obrigada mais uma vez por tudo. Thelma tá aí também. Leon, tá todo mundo aí. Até amanhã, gente, se Deus permitir. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite de descanso. Uma ótima sexta-feira de trabalho para todo mundo. Fui. Você viu, né, Regina? Hoje ela nos deixou orgulhosos, tá vendo? Adelmo, paz, obrigada, gente.